Quando Caio abriu o portão do cemitério, a última coisa que esperava era encontrar uma mulher chorando desesperadamente no túmulo do seu pai. Mas não era só isso. Ela tinha uma bebê nos braços, uma criança de poucos meses que o encarava com olhos profundos, como se soubesse algo que ele não sabia. Lívia se levantou assustada ao vê-lo. O silêncio foi brutal. Quem era aquela mulher? Por que ela chorava ali? E o que aquela criança tinha a ver com o homem que ele chamava de pai? A resposta que ele estava prestes a descobrir destruiria tudo o que ele acreditava saber sobre sua própria família. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. Caio Duarte não pisava no Brasil há 3 anos. Lisboa tinha sido sua escolha, seu refúgio. Um escritório de arquitetura promissor, clientes europeus, uma rotina previsível e distante de tudo o que o sufocava aqui. Mas a morte do pai, Antônio Duarte, 3 meses atrás, o trouxe de volta. Não por saudade, por obrigação. Havia papéis para assinar, bens para inventariar, uma empresa familiar que precisava de decisões. Ele aterrissou em São Paulo numa manhã cinzenta, pegou um táxi direto para o hotel e evitou ligar para qualquer parente. Preferia resolver tudo sozinho, como sempre fez. No segundo dia, decidiu visitar o túmulo. Não por sentimentalismo, mas porque sabia que alguém cobraria isso dele. A família toda esperava gestos, lágrimas, palavras bonitas. Caio não tinha nada disso para oferecer. Estacionou o carro na entrada do cemitério municipal, um lugar amplo cercado por árvores antigas e muros de pedra. O vento frio da manhã carregava o cheiro de terra molhada. Ele caminhou devagar entre as alamedas, contando os números das quadras até encontrar o jazigo da família. Mármore branco, nome gravado em letras douradas. Antônio Duarte, 1956-2025. Mas quando se aproximou, algo o fez parar. Uma mulher estava ajoelhada diante do túmulo, chorando. Não era um choro discreto, era o tipo de choro de quem perdeu algo insubstituível. Ela segurava uma bebê nos braços, uma criança pequena de talvez 7 ou 8 meses, enrolada num cobertor rosa. A menina olhava para o túmulo com uma seriedade estranha para alguém tão jovem. Caio ficou imóvel. Quem era aquela mulher? Ele não a conhecia. Nunca a tinha visto em nenhum evento da família, em nenhuma foto, em nenhum encontro. E por que ela chorava assim, como se aquele homem tivesse sido tudo para ela? A mulher percebeu a presença dele. Levantou os olhos, limpou o rosto com as costas da mão e se pôs de pé rapidamente, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Caio deu um passo à frente. Ela segurou a bebê com mais força, protetora. O silêncio entre eles foi constrangedor. Ele não sabia o que dizer. Ela parecia não saber se deveria ficar ou ir embora. Desculpe, ela murmurou, a voz ainda embargada. Eu sempre venho aqui. Caio franziu a testa. Sempre? Como assim sempre? Ele olhou para ela com mais atenção. Devia ter uns 27 anos, talvez menos. Roupas simples, cabelo preso num rabo de cavalo, olhos inchados de tanto chorar. Havia algo de familiar nela, mas ele não conseguia identificar o quê. Você conhecia meu pai? Perguntou ele, a voz mais áspera do que pretendia. Ela assentiu devagar, ajeitando a bebê no colo. Sim, eu trabalhava na empresa. Fui faxineira lá por quase 2 anos. Faxineira. Caio processou a informação. Aquilo explicava por que ele não a conhecia. Nos últimos anos, ele mal pisava na Duarte Engenharia. Evitava o pai, evitava as reuniões, evitava tudo que o prendesse àquele sobrenome. Mas ainda assim, algo não fazia sentido. Por que uma ex-funcionária viria ao túmulo chorar daquele jeito? E por que com uma criança nos braços? Meu nome é Lívia, ela disse, quebrando o silêncio. Lívia Nogueira. O nome ecoou na mente dele. Lívia. Ele já tinha ouvido aquele nome antes, em cartas. Cartas antigas que o pai enviava e que ele nunca respondia.
Cartas cheias de histórias sobre pessoas que ele não conhecia, sobre funcionários, sobre projetos, sobre uma vida que Caio tinha deixado para trás. Lívia estava nessas cartas. Ele tinha certeza. A bebê começou a choramingar. Lívia a embalou suavemente, beijando a testa dela com um carinho que apertou algo dentro do peito de Caio. Ele olhou para a criança. Os olhos dela eram fundos, atentos. Ela o encarava como se pudesse ver através dele. "Ela é sua filha?" perguntou Caio sem pensar. Lívia assentiu. "Sofia tem 7 meses. Caio não sabia o que dizer. Queria perguntar mais, mas as palavras não saíam. Lívia deu um passo para trás, como se estivesse se despedindo. "Eu vou indo. Desculpe ter atrapalhado." Ela começou a se afastar, mas Caio ficou parado, olhando para o túmulo, para as flores frescas ao lado da lápide. Flores que claramente não eram dele. Flores que alguém trazia com frequência. Mas o que ela não sabia é que aquele encontro mudaria para sempre a vida dos dois. Caio passou os dias seguintes tentando se concentrar nos documentos do inventário, mas a imagem de Lívia no cemitério não saía da sua cabeça. Ele se pegava pensando nela nos momentos mais inoportunos, durante reuniões com advogados, enquanto assinava papéis no silêncio do quarto de hotel. Quem era aquela mulher? Por que o pai dele a ajudava? E por que ela chorava daquele jeito, como se tivesse perdido alguém da própria família? Na quinta-feira, ele voltou ao cemitério. Não planejava isso. Simplesmente acordou, tomou café e dirigiu até lá, como se uma força invisível o puxasse. Estacionou no mesmo lugar, caminhou pela mesma alameda. E lá estava ela, ajoelhada novamente, com Sofia nos braços, arrumando um pequeno vaso com flores brancas. Caio hesitou. Parte dele queria ir embora, fingir que não a tinha visto. Mas a outra parte, a parte que ele não conhecia direito, o empurrou para frente. Lívia ouviu os passos e virou o rosto. Ao reconhecê-lo, arregalou os olhos, surpresa. Levantou-se rápido demais, quase tropeçando. Sofia começou a choramingar, assustada com o movimento brusco. "Desculpe", Caio disse, levantando as mãos num gesto apaziguador. "Não queria assustar você." Lívia respirou fundo, acalmando a bebê com balanços suaves. "Tudo bem. Eu só não esperava ver você de novo." Ele enfiou as mãos nos bolsos, sem saber direito o que fazer com o corpo. "Eu queria conversar, se você não se importar." Ela olhou para ele com cautela, como se estivesse avaliando se podia confiar. Depois de alguns segundos, assentiu. "Claro, mas aqui não é o melhor lugar. Tem uma cafeteria perto da entrada." Eles caminharam em silêncio até o pequeno café que ficava do lado de fora do cemitério. Um lugar simples, com mesas de fórmica e cheiro de café coado. Lívia sentou-se com Sofia no colo, recusando educadamente quando Caio ofereceu pedir algo para ela. Ele pediu um café preto e sentou-se à frente dela, estudando seu rosto. Havia uma tristeza ali, mas também uma força que ele não esperava encontrar. "Seu pai foi muito importante para mim", Lívia começou, antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa. "Eu sei que deve parecer estranho. Uma funcionária chorando no túmulo do patrão, mas ele não era só isso. Ele foi meu amigo quando eu mais precisei." Caio tomou um gole do café, deixando o líquido quente queimar a garganta. "Como assim?" Lívia olhou para Sofia, que brincava com os próprios dedos, alheia à conversa. "Eu engravidei há 1 ano e meio. O pai da Sofia me abandonou quando descobriu. Disse que não estava pronto, que era cedo demais. Todas aquelas desculpas. Eu fiquei sozinha, sem família, sem apoio, sem dinheiro guardado. Trabalhava na empresa do seu pai como faxineira, turnos noturnos. Um dia, ele me encontrou chorando no banheiro durante o expediente." Ela fez uma pausa, a voz tremendo. "Ele poderia ter me mandado embora. Poderia ter fingido que não viu, mas não fez isso. Sentou ao meu lado, me ofereceu um lenço e perguntou o que estava acontecendo. Contei tudo. Esperava pena, talvez algum conselho vago.
Mas sabe o que ele fez? Disse que ia me ajudar, e ajudou. Pagou meu aluguel nos últimos meses de gravidez, cobriu as despesas médicas, comprou fraldas, berço, roupas, tudo. Caio sentiu algo apertar dentro do peito. Uma mistura de surpresa e algo que poderia ser inveja. O pai que ele conhecia era distante, formal, sempre ocupado demais para conversas profundas. Mas aquela mulher estava descrevendo outra pessoa, alguém que aparecia, que se importava, que fazia diferença na vida de alguém. Por que ele fez isso? Caio perguntou, a voz mais baixa do que pretendia. Lívia sorriu, mas era um sorriso triste. Ele disse que sabia o que era se sentir sozinho. Diz que ninguém merecia passar por isso sem ajuda. Nunca entendi completamente o que ele quis dizer com aquilo, mas aceitei a ajuda. Sofia nasceu saudável, e seu pai foi visitá-la no hospital. Trouxe flores, segurou ela no colo, chorou. Ele chorou, sabe? Disse que era a coisa mais bonita que já tinha visto. Caio desviou o olhar. Não conseguia encarar Lívia naquele momento. Não conseguia processar que o homem que mal abraçava o próprio filho tinha chorado ao segurar a filha de uma funcionária. Sofia fez um barulhinho e estendeu a mãozinha na direção dele. Caio olhou para a criança, para aqueles olhos fundos e curiosos. Ela gosta de você, Lívia disse, com um sorriso genuíno. Normalmente ela é tímida com estranhos. Caio não soube o que responder. Apenas observou a menininha, sentindo algo estranho crescer dentro dele. Algo que não sabia nomear. No entanto, a verdade que logo descobriria transformaria tudo. Caio passou o fim de semana inteiro mergulhado nos arquivos da empresa. Não era mais sobre o inventário, era sobre respostas. Ele precisava entender quem era Lívia Nogueira para seu pai. Precisava saber se havia algo que ele tinha perdido, alguma parte da história que ninguém tinha contado. No escritório da Duarte Engenharia, trancado na sala que um dia pertenceu a Antônio, ele revirou gavetas, pastas, caixas de documentos antigos. A secretária tinha deixado tudo organizado, mas Caio procurava algo específico, algo pessoal. Foi na terceira gaveta da escrivaninha que ele encontrou. Uma pasta discreta, sem etiqueta, escondida sob contratos antigos. Dentro havia recibos, dezenas deles. Pagamentos de aluguel em nome de Lívia Nogueira, faturas de consultas médicas, compras em lojas de bebê, tudo datado dos últimos 18 meses. Tudo pago pela conta pessoal de Antônio Duarte, não pela empresa. Caio sentou-se na cadeira de couro, segurando os papéis com as mãos trêmulas. Aquilo não era apenas ajuda esporádica, era sustento, era compromisso, era presença. Ele pegou o celular e ligou para Beatriz, a secretária do pai, uma senhora de 60 anos que trabalhava na empresa havia 3 décadas. Ela atendeu no terceiro toque. Oi, Caio. Tudo bem? Bia, eu preciso te perguntar uma coisa. Ele foi direto ao ponto. Você conhece uma mulher chamada Lívia Nogueira? Houve uma pausa do outro lado da linha. Conheço. Ela trabalhou aqui como faxineira. Por quê? Meu pai ajudava ela financeiramente. Você sabia disso? Beatriz suspirou. Sabia, sim. Seu pai me pediu para não comentar com ninguém. Disse que era algo pessoal dele. Lívia era uma boa moça, Caio. Passou por muita coisa. Seu pai se comoveu com a história dela. Mas por quê? Caio insistiu, a voz carregada de frustração. Por que ele faria isso por uma funcionária? Ele mal conversava comigo, Bia. A gente trocava mensagens de Natal, talvez um almoço forçado uma vez por ano. E agora descubro que ele estava bancando a vida de uma estranha. Beatriz ficou em silêncio por alguns segundos. Quando falou, a voz estava suave, quase maternal. Caio, seu pai sentia muito a sua ausência. Ele entendia por que você foi embora, mas isso não tornava a dor menor. Acho que ajudar Lívia foi a forma que ele encontrou de ser o pai que não conseguiu ser para você. Não como substituição, mas como redenção. As palavras atingiram Caio como um soco.
Ele desligou o telefone sem se despedir, jogou o aparelho sobre a mesa e enterrou o rosto nas mãos. A raiva veio primeiro. Raiva do pai, por escolher uma desconhecida. Raiva de si mesmo, por ter ido embora. Raiva de Lívia, por ter recebido algo que deveria ser dele. Mas logo a raiva deu lugar a outra coisa, algo mais profundo, mais doloroso. Inveja. Pura e simples inveja. Ele olhou novamente para os recibos espalhados sobre a mesa. Cada um deles era uma prova de presença, de cuidado, de amor talvez. O pai que ele tinha perdido há 3 anos, muito antes da morte física, tinha encontrado em outra pessoa a oportunidade de ser quem sempre quis ser. E Caio não estava lá para ver, não estava lá para receber. Não estava lá para perdoar. Ele pegou uma das notas fiscais. Era de uma loja de brinquedos, um mobile musical para berço. A data era de 7 meses atrás, logo após o nascimento de Sofia. Caio imaginou o pai entrando na loja, escolhendo o presente com cuidado, pagando com o próprio dinheiro, levando até o hospital. Imaginou Antônio segurando a bebê, sorrindo, talvez chorando, como Lívia tinha dito. E imaginou a si mesmo, sozinho em Lisboa, bebendo vinho numa noite fria, sem saber que do outro lado do oceano, seu pai estava vivendo algo que ele nunca compartilharia. O celular vibrou. Era uma mensagem de Lívia. Desculpe incomodar. Só queria agradecer por ter conversado comigo. Sei que deve ser difícil para você. Se precisar de qualquer coisa, estou aqui. Caio leu a mensagem 3 vezes. Ela estava agradecendo a ele. Ele que não tinha feito nada além de ser frio e distante. Ele que estava ali julgando, investigando, procurando falhas. E ela, que devia estar lutando para sobreviver com uma bebê de 7 meses, estava oferecendo ajuda. Ele digitou uma resposta, apagou, digitou de novo. No final, mandou apenas: obrigado. Podemos conversar mais em breve? A resposta veio rápida. Claro, quando quiser. Caio guardou os recibos na pasta e a trancou na gaveta. Ele não sabia ainda o que fazer com aquelas informações. Não sabia se perdoava o pai, se perdoava a si mesmo, se conseguiria olhar para Lívia sem sentir aquela mistura confusa de raiva e admiração. Porém, o destino havia preparado uma surpresa que ele jamais imaginaria. Caio demorou 3 dias para juntar coragem. 3 dias de noites mal dormidas, pensamentos circulares e uma sensação crescente de que precisava ver Lívia novamente. Não no cemitério, não numa cafeteria impessoal. Ele precisava entender quem ela era de verdade. Precisava ver o mundo pelo qual seu pai tinha se importado tanto. Na terça-feira à tarde, pegou o endereço que estava nos recibos e dirigiu até lá. Um prédio simples na zona leste de São Paulo. 5 andares sem elevador, pintura desbotada, varal coletivo na área externa. Caio estacionou o carro importado e sentiu os olhares curiosos dos moradores. Ele destoava ali, terno azul marinho, sapatos italianos, relógio suíço no pulso. Era um estranho naquele universo. Subiu as escadas até o 3º andar, contando os números das portas até encontrar o apartamento 307. Respirou fundo e tocou a campainha. Ouviu passos apressados do outro lado, o choro abafado de Sofia. A voz de Lívia pedindo calma para a bebê. A porta se abriu. Lívia estava com o cabelo molhado, uma camiseta velha de universidade pública e Sofia no colo, chorando com o rosto vermelho. Ao ver Caio, ela arregalou os olhos. Caio, o que você está fazendo aqui? Ele se sentiu idiota de repente. Deveria ter avisado. Deveria ter perguntado se podia ir. Desculpa aparecer assim. Eu queria conversar, mas posso voltar outro dia se não for um bom momento. Sofia aumentou o volume do choro. Lívia balançou a cabeça resignada. Não, tudo bem. Entra. Desculpa a bagunça. Ela está com cólica e não para de chorar. Caio entrou no pequeno apartamento.
Era um espaço apertado, sala e cozinha integradas, um sofá gasto encostado na parede, uma mesinha de centro com marcas de uso. Mas havia algo de acolhedor ali, fotos na geladeira, um varal improvisado com roupinhas minúsculas, brinquedos espalhados pelo chão. Cheiro de sabão em pó e leite, cheiro de vida sendo vivida com dificuldade, mas com dignidade. "Senta, por favor", Lívia disse, apontando para o sofá enquanto continuava embalando Sofia. "Ela está assim desde ontem. Acho que é a barriga." Caio sentou-se na ponta do sofá, sem saber o que fazer com as mãos. Observou Lívia andando de um lado para o outro, cantarolando baixinho, beijando a testa da bebê, tentando tudo para acalmá-la. Havia uma exaustão nela, mas também uma determinação inabalável. Ele imaginou quantas noites ela tinha passado assim, sozinha, sem ajuda, sem ninguém para revezar o colo, para fazer um café, para dizer que ia ficar tudo bem. "Posso tentar?" Ele se ouviu perguntar, surpreendendo a si mesmo. Lívia parou e o encarou confusa. Tentar o quê? Segurar ela. Às vezes funciona quando muda de colo. Lívia hesitou, mas a exaustão venceu a desconfiança. Ela se aproximou e, com cuidado, passou Sofia para os braços de Caio. A bebê continuou chorando por alguns segundos, mas então parou, como se estivesse processando a mudança. Olhou para o rosto de Caio com aqueles olhos fundos e curiosos. Ele a segurou com firmeza, apoiando a cabecinha dela na curva do braço e começou a balançar suavemente. Sofia soluçou mais uma vez e, milagrosamente, se acalmou. Fechou os olhinhos e encostou o rosto no peito dele. Lívia deixou escapar um suspiro de alívio, misturado com incredulidade. "Você tem jeito com bebês." Caio sorriu sem graça. "Não tenho, não. Acho que ela só cansou de chorar." "Talvez", Lívia disse, sentando-se ao lado dele no sofá. "Ou talvez ela sinta que você é de confiança." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Sofia dormiu profundamente, a respiração finalmente tranquila. Caio olhou para a criança em seus braços e sentiu algo estranho. Uma ternura que não sabia que existia dentro dele. Uma vontade de proteger, de estar presente, de importar-se. Era assustador e reconfortante ao mesmo tempo. "Lívia", ele disse baixinho, para não acordar a bebê. "Meu pai realmente te ajudou muito, não foi?" Ela assentiu, os olhos marejados. "Mais do que eu conseguiria agradecer numa vida inteira. Ele salvou a gente, literalmente." Caio engoliu em seco. "Eu achei os recibos na empresa. Vi tudo o que ele pagou." Lívia ficou tensa. "Você deve estar pensando que eu me aproveitei dele, que eu..." "Não." Caio a interrompeu, olhando nos olhos dela. "Não estou pensando isso. Estou pensando que ele fez por você o que deveria ter feito por mim. E não é culpa sua." As lágrimas escorreram pelo rosto de Lívia. "Ele falava de você, sabe? Sempre. Dizia que sentia sua falta todos os dias, que entendia por que você tinha ido embora, mas que esperava que um dia vocês pudessem conversar de verdade." Caio sentiu a garganta apertar. Olhou para Sofia, ainda adormecida em seus braços. Ele era assim com ela? Carinhoso? Era. Lívia sussurrou. Ele a visitava toda semana. Trazia presentes bobos, ficava horas só olhando ela dormir. Dizia que ela o lembrava de coisas boas. O que ela não esperava é que aquelas palavras abririam uma ferida antiga no coração dele. Na sexta-feira seguinte, Caio recebeu uma ligação inesperada. Era Roberto, o antigo sócio do pai, um senhor de 65 anos que tinha trabalhado com Antônio desde a fundação da empresa. Ele pediu para se encontrarem no escritório. Disse que tinha algo importante para entregar. Caio chegou no horário marcado e encontrou Roberto sentado na sala de reuniões, com uma caixa de madeira sobre a mesa. Uma caixa antiga, com fechadura de bronze e arranhões de décadas de uso. "Caio, senta aqui", Roberto disse, apontando para a cadeira ao lado. "Seu pai me pediu para guardar isso. Disse que se algo acontecesse com ele, eu deveria entregar para você pessoalmente." Caio olhou para a caixa com desconfiança.
O que é? Cartas, Roberto respondeu, empurrando a caixa na direção dele. Cartas que seu pai escreveu para você ao longo dos anos. Ele nunca teve coragem de enviar, mas queria que você as lesse algum dia. Caio sentiu o estômago revirar. Quantas cartas? Uma para cada ano desde que você saiu de casa. Roberto se levantou, colocou a mão no ombro de Caio num gesto paternal e saiu da sala, deixando-o sozinho. Caio ficou encarando a caixa por longos minutos. Parte dele queria abri-la imediatamente. Outra parte queria queimar tudo sem ler uma palavra. No final, a curiosidade venceu. Ele girou a pequena chave que estava presa na lateral e abriu a tampa. Dentro, envelopes brancos organizados por data, todos endereçados a ele, nenhum com selo postal. Nunca tinham sido enviados. Pegou o primeiro. A data era de 12 anos atrás, logo após ele sair de casa para a faculdade. Abriu com cuidado e desdobrou as folhas amareladas pelo tempo. A caligrafia era inconfundível. A mesma letra que assinava documentos, que deixava bilhetes na geladeira, que ele tinha visto a vida inteira. Caio, hoje você saiu de casa. Vi você colocar as malas no carro e não consegui dizer nada. Só fiquei parado na porta, acenando como um idiota. Queria ter te abraçado, queria ter dito que estava orgulhoso. Mas as palavras nunca saem quando eu mais preciso delas. Sempre fui melhor escrevendo do que falando. Talvez por isso nunca conseguimos nos entender. Mas quero que saiba de uma coisa. Você é a melhor parte de mim. Sempre foi. Caio sentiu os olhos arderem. Dobrou a carta com as mãos trêmulas e pegou outra, depois outra e mais outra. Cada uma delas era um pedaço do pai que ele nunca tinha conhecido. Histórias sobre a empresa, sobre momentos que marcaram Antônio, sobre arrependimentos, sobre orgulho silencioso. Em uma carta de 5 anos atrás, ele falava sobre o dia em que Caio ganhou um prêmio internacional de arquitetura. Vi sua foto no jornal hoje. Você estava no palco segurando o troféu, sorrindo daquele jeito tímido que sempre teve. Chorei, Caio. Chorei como um idiota na frente da secretária. Ela me trouxe um café e fingiu que não viu nada. Eu queria estar lá. Queria te abraçar e dizer o quanto você é incrível. Mas sei que não sou bem-vindo na sua vida. Respeito isso. Só queria que você soubesse que, mesmo de longe, eu comemoro cada vitória sua como se fosse minha. Caio precisou parar. Levantou-se, caminhou até a janela, tentou controlar a respiração. Quantas vezes ele tinha imaginado o pai como alguém indiferente, frio, incapaz de sentir. E ali estava a prova de que estava completamente errado. O pai sentia. Demais, talvez. Só não sabia como expressar. Voltou para a mesa e pegou a última carta. A data era de 4 meses atrás, pouco antes da morte de Antônio. Ele abriu com o coração disparado. Caio, se você está lendo isso, provavelmente já não estou mais aqui. Espero que não tenha sido doloroso demais. Espero que você não tenha chorado, porque nunca gostei de te ver triste. Tenho uma coisa para te dizer. E preciso que você ouça com o coração aberto. Aprendi algo importante nos últimos anos. Amar alguém não é sobre dar ordens, não é sobre estar certo, não é sobre orgulho. É sobre aparecer quando a dor chega. É sobre segurar a mão de alguém quando o mundo desmorona. Eu falhei nisso com você. Falhei tantas vezes que perdi a conta. Mas não vou morrer sem tentar te ensinar o que aprendi tarde demais. Se houver alguém na sua vida que precise de você, apareça. Não importa o quão difícil seja. Não importa o quanto seu orgulho grite para você ir embora. Apareça. Porque a ausência dói mais do que qualquer palavra dura. E o arrependimento é o pior tipo de dor. Perdoe-me, meu filho. E se puder, seja melhor do que eu fui. Caio dobrou a carta, colocou todas de volta na caixa e fechou a tampa. Ficou ali sentado no silêncio da sala, ouvindo apenas o som distante do trânsito lá fora. As lágrimas vieram sem aviso, silenciosas, pesadas, inevitáveis. Ele chorou pelo pai que nunca conheceu direito,
pelo tempo perdido, pelas conversas que nunca aconteceram, pelas cartas que nunca foram enviadas, mas também chorou por algo que ainda não entendia completamente. Uma sensação estranha de que aquelas palavras não eram apenas sobre o passado, eram sobre o futuro, sobre escolhas que ele ainda precisava fazer. Naquela noite, Caio voltou ao cemitério, sozinho, sem avisar ninguém. Colocou uma rosa branca sobre o túmulo do pai, a mesma flor que tinha visto Lívia levar tantas vezes. Ficou ali parado por longos minutos, ouvindo o vento balançar as árvores. E pela primeira vez em anos, ele falou com o pai. Não em voz alta, mas no silêncio do coração. Eu entendi, pai. Demorei, mas entendi. Mas o que estava prestes a acontecer mudaria tudo entre eles. Caio acordou no sábado com uma clareza que não tinha há semanas. Ele sabia o que precisava fazer. Pegou o celular e mandou uma mensagem para Lívia. Posso te visitar hoje? Queria ajudar com algumas coisas no apartamento, se você deixar. A resposta veio meia hora depois. Claro, mas não precisa se sentir obrigado a nada, Caio. Ele sorriu ao ler. Obrigação era a última coisa que sentia. Pela primeira vez desde que voltara ao Brasil, estava fazendo algo porque queria, porque fazia sentido, porque parecia certo. Chegou ao apartamento por volta das 10 da manhã, carregando uma caixa de ferramentas que tinha comprado no caminho. Lívia abriu a porta com Sofia no quadril, surpresa ao ver o volume de equipamentos. Você veio preparado, ela disse rindo. Nem sabia que você entendia de concertos. Caio deu de ombros. Sou arquiteto. Alguma coisa eu tenho que saber fazer com as mãos. Ele entrou e começou a observar o apartamento com olhos profissionais. A torneira da pia pingava. Uma das janelas não fechava direito. O armário da cozinha tinha a porta solta. Pequenos problemas que, somados, tornavam a vida mais difícil. Me deixa arrumar isso tudo, ele disse, já abrindo a caixa de ferramentas. Lívia hesitou. Caio, você não precisa... Eu sei que não preciso. Ele interrompeu, mas com gentileza. Eu quero. Ela assentiu devagar e se sentou no sofá com Sofia, observando enquanto ele trabalhava. Havia algo reconfortante em ver alguém cuidando daquele espaço. Há tanto tempo ela fazia tudo sozinha que tinha esquecido como era dividir o peso. Caio consertou a torneira primeiro. Depois ajustou a janela, apertou os parafusos do armário, trocou uma lâmpada queimada no banheiro. Lívia ofereceu café, biscoitos, conversa. Ele aceitou tudo, trabalhando com calma, sem pressa. Sofia engatinhava pelo chão, parando de vez em quando para observá-lo com curiosidade. Em determinado momento, ela se aproximou dele, segurou na barra da calça e tentou se levantar. Caio largou a chave de fenda e a ajudou, segurando as mãozinhas dela enquanto ela ficava de pé, bamboleando. Olha só você, ele disse sorrindo. Daqui a pouco está correndo por aí. Sofia deu um gritinho de alegria e caiu sentada no chão, rindo. Lívia observava a cena com um aperto no peito. Havia algo profundamente comovente em ver Caio interagindo com sua filha. Ele não fingia, não forçava. Apenas estava ali, presente, genuíno. Seu pai fazia isso também, ela disse baixinho. Ajudava com as coisas do apartamento. Sempre que vinha visitar Sofia, trazia uma ferramenta diferente e arrumava algo que estava quebrado. Caio parou o que estava fazendo e olhou para ela. Ele era bom nisso. Sempre foi. Você é igual a ele. Lívia continuou. Não só nos gestos, na essência. Ele também tinha dificuldade de falar o que sentia, mas demonstrava de outras formas. Caio sentiu um nó na garganta. Eu passei a vida inteira achando que ele não ligava, que eu não importava. Você importava, Lívia disse com convicção. Ele falava de você o tempo todo, dizia que você era corajoso por ter ido embora, que invejava sua coragem de recomeçar sozinho. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes. Sofia voltou a engatinhar até Caio e subiu no colo dele sem cerimônia, como se ele fosse alguém familiar.
Ele a acomodou nos braços e ela encostou a cabecinha no ombro dele, satisfeita. Ela gosta muito de você. Lívia observou, a voz carregada de emoção. Não é normal ela se abrir assim com estranhos. Talvez eu não seja tão estranho assim, Caio murmurou, acariciando os cabelos finos de Sofia. Lívia levantou-se e foi até a cozinha, voltando com 2 copos de suco. Sentou-se ao lado dele no sofá. Posso te fazer uma pergunta? Caio assentiu. Claro. Por que você está fazendo isso? Vir aqui, ajudar, passar tempo com a gente? Você não nos conhece direito. Caio pensou por um longo momento antes de responder. Acho que estou fazendo o que meu pai teria feito, o que ele fez por você. Estou tentando entender quem ele era através das pessoas que ele amou. Lívia sentiu as lágrimas surgirem. Ele te amava, Caio, mais do que qualquer coisa. Eu sei disso agora, ele respondeu, a voz embargada. Li as cartas que ele escreveu. 23 anos de palavras que ele nunca teve coragem de dizer. E em todas elas, a mensagem era a mesma. Ele queria estar presente, queria importar, queria ser melhor. E você quer isso também? Lívia perguntou, olhando diretamente nos olhos dele. Caio segurou Sofia com mais firmeza, sentindo o peso suave da criança em seus braços. Quero, ele admitiu. Pela primeira vez em muito tempo, eu quero fazer parte de algo. Quero estar aqui. Quero importar. Lívia colocou a mão sobre a dele. Um gesto simples, mas carregado de significado. Você já importa, Caio. Para mim, para Sofia. Mais do que você imagina. E ele olhou para ela, para aquela mulher que seu pai tinha ajudado, que tinha enfrentado a vida sozinha, com uma bebê nos braços, que tinha mais força do que qualquer pessoa que ele conhecia. E sentiu algo mudar dentro dele. Algo definitivo, algo assustador e bonito ao mesmo tempo. Eu não sei o que estou fazendo, ele confessou. Não sei se estou aqui por causa do meu pai, por causa de você ou por causa de mim mesmo, mas sei que não quero ir embora. Lívia sorriu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Então fica. Sofia dormiu no colo dele completamente relaxada, como se sempre tivesse estado ali. No entanto, a verdade que ela guardava ainda não havia sido revelada. Capítulo 7. Final. 600 palavras exatas. A chuva começou a cair numa tarde de quinta-feira, 3 meses depois do primeiro encontro no cemitério. Caio estava no apartamento de Lívia, montando uma estante nova que tinha comprado para os livros dela. Sofia dormia no berço, embalada pelo som da água batendo na janela. Lívia preparava café na cozinha, observando Caio trabalhar com um sorriso discreto nos lábios. Nos últimos meses, ele tinha se tornado parte da rotina delas. Visitava quase todos os dias, ajudava com as compras, brincava com Sofia, consertava o que estivesse quebrado, mas era mais do que isso. Ele estava presente de uma forma que ia além dos gestos práticos. Caio, Lívia chamou, a voz hesitante. Posso te contar uma coisa? Ele parou o que estava fazendo e se virou para ela. Claro, o que foi? Lívia secou as mãos no pano de prato e veio sentar-se ao lado dele no chão. Respirou fundo, como se estivesse juntando coragem. Eu nunca te contei porque seu pai decidiu me ajudar. A história completa, quero dizer. Caio sentiu o coração acelerar. Eu achei que você tinha contado. Você estava grávida sozinha. Ele te ajudou. Sim, mas tem mais. Ela continuou, olhando para as próprias mãos. Naquele dia que ele me encontrou chorando no banheiro, eu disse coisas que nem sabia que ia dizer. Falei que me sentia a pessoa mais sozinha do mundo, que tinha perdido minha mãe quando era criança, que nunca conheci meu pai, que o homem que eu amava tinha me abandonado. Falei que não sabia se conseguiria criar uma criança sozinha, que tinha medo de não ser suficiente. Ela fez uma pausa, as lágrimas começando a escorrer. E sabe o que seu pai disse? Ele disse que sabia exatamente como era esse sentimento, que ele tinha falhado com a pessoa mais importante da vida dele, que tinha deixado o filho ir embora sem lutar, que vivia com o arrependimento de não ter sido presente quando deveria.
Caio sentiu a garganta apertar. Ele disse isso? Disse, Lívia confirmou. E então ele fez uma proposta. Disse que me ajudaria com tudo o que eu precisasse, mas com uma condição: que eu deixasse ele fazer parte da vida de Sofia, que ele pudesse ser presente de uma forma que não conseguiu ser com você. Não como substituição, ele frisou isso, mas como uma segunda chance de fazer o certo. As lágrimas de Caio vieram silenciosas. Ele estava tentando se redimir. Estava, Lívia sussurrou. Mas acho que também estava tentando te ensinar algo. Todas as vezes que ele vinha aqui, falava de você. Dizia que esperava que um dia você entendesse o valor de estar presente, de aparecer quando alguém precisa, de escolher ficar mesmo quando é mais fácil ir embora. Caio limpou o rosto com as costas da mão. Eu entendi. Demorou, mas eu entendi. Lívia pegou a mão dele entre as suas. Você veio. Você apareceu. Está fazendo o que ele esperava que fizesse. Não estou fazendo isso só por causa dele, Caio confessou, olhando nos olhos dela. Estou fazendo porque quero estar aqui. Porque vocês duas se tornaram importantes para mim. Porque quando estou aqui, pela primeira vez em anos, sinto que estou no lugar certo. Lívia sorriu através das lágrimas. Nós também queremos você aqui. Sofia acordou naquele momento, fazendo barulhinhos suaves. Caio se levantou e foi até o berço pegando-a no colo. Ela abriu os olhos, reconheceu-o imediatamente e sorriu, estendendo as mãozinhas para tocar o rosto dele. Era um gesto simples, mas carregado de confiança, de afeto, de pertencimento. Lívia se aproximou e os três ficaram ali, abraçados no silêncio do apartamento, ouvindo a chuva lá fora. Eu decidi ficar no Brasil, Caio anunciou. Vou abrir um escritório aqui, recomeçar, fazer as coisas de um jeito diferente. Tem certeza? Lívia perguntou surpresa. Tenho. Lisboa era minha fuga. Aqui é minha vida e eu quero estar perto de vocês. Se você deixar. Lívia não precisou responder com palavras. Apenas se aproximou e o abraçou com Sofia entre eles. Os três ficaram ali, unidos por uma história que nenhum deles tinha escolhido, mas que todos tinham decidido abraçar. Meses se passaram. Caio abriu o escritório em sociedade com uma antiga colega do pai. Lívia voltou a estudar, fazendo um curso técnico à noite, enquanto ele cuidava de Sofia. Os domingos eram reservados para visitas ao cemitério, os três juntos, levando flores e histórias novas para contar. Num desses domingos, enquanto o vento balançava as árvores e Sofia ria no colo de Caio, Lívia colocou a mão sobre o túmulo de Antônio e sussurrou: Obrigada por tudo, por ele, por nós. Caio olhou para o nome gravado no mármore e finalmente entendeu. O maior legado de um pai não está no dinheiro, nas empresas, nas propriedades. Está nas pessoas que ele aproxima, nas pontes que ele constrói, no amor que ele ensina, mesmo quando já não está mais aqui. Sofia tocou o rosto dele com as mãozinhas, trazendo-o de volta ao momento presente. Ele sorriu, beijou a testa da menina e olhou para Lívia. Não precisavam de palavras. Sabiam que juntos honravam a memória de Antônio da melhor forma possível, vivendo, amando, aparecendo quando importava. 2 anos depois, Caio estacionou o carro em frente ao mesmo cemitério onde tudo tinha começado. Mas desta vez, não estava sozinho. Lívia desceu do banco do passageiro, ajeitando o vestido de verão, enquanto Sofia, agora com quase 3 anos, pulava animada no banco de trás. Papai Caio, vamos ver o vovô? A menina perguntou com a voz aguda e cheia de entusiasmo. Caio abriu a porta traseira e a pegou no colo. Vamos, princesa. Temos novidades para contar para ele. Eles caminharam pela alameda conhecida, Sofia apontando para os pássaros e as flores pelo caminho. Lívia segurava a mão de Caio, um anel simples de ouro brilhando em seu dedo. Tinham se casado havia 6 meses, numa cerimônia pequena, no mesmo cartório onde Antônio tinha se casado décadas atrás. Poucos convidados, muito amor.
e a sensação de que tudo tinha se encaixado no lugar certo. O túmulo de Antônio estava bem cuidado. As flores frescas que Caio trazia toda semana ainda viçosas. Sofia correu até a lápide e tocou o mármore com a mãozinha. Oi, vovô, trouxe desenho para você. Caio sentou-se na grama ao lado do túmulo, abrindo a mochila de Sofia e tirando uma folha de papel cheia de rabiscos coloridos. A menina tinha desenhado 3 figuras de palito segurando as mãos, uma árvore gigante e um sol amarelo enorme no canto. Olha aqui, pai, Caio disse, colocando o desenho apoiado na lápide. Sofia está aprendendo a desenhar na escolinha. Esses somos nós 3. E essa árvore é a que tem no quintal da casa nova. Lívia se ajoelhou ao lado dele, acariciando o nome gravado. A casa ficou linda, Antônio. Caio projetou cada detalhe pensando em você. Tem até um escritório com vista para o jardim, igualzinho ao que você tinha. Sofia sentou-se no colo de Caio e olhou para a lápide com curiosidade. Mamãe disse que o vovô era muito legal, que ele gostava muito de mim. Gostava, sim, Caio respondeu, a voz embargada. Ele te amava antes mesmo de você nascer. Ele ficaria muito feliz de ver a pessoa incrível que você está se tornando. A menina pensou por um momento. Ele está no céu? Está, Lívia disse. E de lá ele cuida da gente todos os dias. Caio respirou fundo e colocou a mão sobre o túmulo. Pai, tem uma coisa que eu preciso te contar. A Lívia está grávida. Vamos ter um bebê. Um menino dessa vez. Lívia sorriu, colocando a mão sobre a barriga ainda discreta. 4 meses. Está tudo bem com ele. E sabe qual nome escolhemos? Antônio. Para que seu legado continue vivo. Sofia bateu palmas, animada. Vou ter um irmãozinho chamado Toninho. Vou ensinar ele a desenhar. Caio riu, apertando a filha contra o peito. Vai sim, princesa. Você vai ser a melhor irmã mais velha do mundo. Eles ficaram ali por mais de 1 hora, conversando como se Antônio pudesse ouvi-los. Caio contou sobre o escritório que tinha crescido, sobre os projetos que estava desenvolvendo, sobre como tinha reconectado com a família. Lívia falou sobre o curso que tinha concluído, sobre o emprego novo numa escola onde trabalhava com crianças. Sofia mostrou mais desenhos e cantou a música que tinha aprendido na aula de música. Quando o sol começou a se inclinar no horizonte, eles se levantaram para ir embora. Caio colocou uma rosa branca ao lado do desenho de Sofia. Obrigado por tudo, pai. Por ter me ensinado, mesmo sem estar aqui, o que realmente importa. Lívia segurou a mão dele. Ele está orgulhoso de você. Eu sei disso. Eu também sei, Caio respondeu, olhando para Sofia, que corria à frente deles, rindo. E vou fazer de tudo para que Antônio cresça conhecendo essa história. Para que ele saiba que o avô dele era um homem que, apesar dos erros, amava profundamente e tentou fazer o certo. Eles saíram do cemitério de mãos dadas. Uma família unida pelo amor e pelo legado de um homem que, mesmo na ausência, continuava aproximando pessoas. Sofia olhou para trás e acenou. Tchau, vovô. Até semana que vem. O vento soprou suave, balançando as árvores como se Antônio estivesse respondendo. E naquele momento, Caio teve certeza absoluta. O amor nunca morre. Apenas se transforma, se multiplica e continua vivendo através das pessoas que escolhemos abraçar. E você, o que achou dessa história? Já passou por algo parecido? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e assistir ao próximo vídeo que preparamos especialmente para você. Compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem.